Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 15 de março, nós vamos meditar de 1 Samuel, do capítulo 1 ao capítulo 13, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos iniciar um novo livro, uma nova era. Em Ruth, nós finalizamos a era dos juízes e nós vamos agora iniciar a era da monarquia. Vai ser aqui em Samuel que nós vamos ver o início da monarquia de Israel, né? O início do livro de 1 Samuel, ele vai contar um tempo difícil de Israel, que nós já estávamos presenciando, que era o tempo, né, dessa degradação espiritual, o povo está distante de Deus. E nós vamos ver que o autor do livro de Samuel é o próprio Samuel, né? Na tradução hebraica não tem essa divisão, 1 Samuel, 2 Samuel, ele é um livro só. Mas aqui na nossa Bíblia brasileira, né? Nós temos aí a divisão de 1 Samuel e 2 Samuel. Então, os relatos eles vão ser escritos por Samuel e com a ajuda de alguns profetas, como o profeta Natã e Gade, né? Eles vão registrar os atos de Davi após a morte de Samuel. Então, o primeiro livro vai registrar a história de Israel, o final da era dos juízes, a morte de Saul e o primeiro, que era o primeiro rei, né, da monarquia de Israel, num período aproximadamente de 110 anos. E nós vamos ver que com o surgimento aí, né, da monarquia em Israel, nós vamos ver a necessidade, né, desse líder reverenciar ao Senhor. E isso vai depender, né, também de todo o sucesso do povo, de como se comportaria o seu rei. Então, no capítulo 1, nós vamos ver o início dessa história com a própria história de Samuel, o seu nascimento, o milagroso nascimento de Samuel. Por quê? Porque a sua mãe era Ana e ela era estéril. O seu pai, Eucana, era um homem de Ramataim, Zofim, região montanhosa de Efraim, cujo ele era filho de Jeroão, Eliú, né? E ele era eframita, da tribo de Efraim, né? Nós vamos ver que ele tinha duas mulheres, uma chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. E ele subia todo ano para adorar ao Senhor e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estava ali os dois filhos de Eli, né, do sacerdote Eli, que eram, né, sucessores ao sacerdócio. Era Eli, Hófni e Finéias, eles eram os sacerdotes. No dia que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porção a Penina, que era a sua mulher, a todos os seus filhos e filhas que ele tinha com Penina, e Ana era sozinha, mas ele dava porção dupla a Ana, porque o texto fala que ele amava Ana, porém o Senhor a tinha deixado estéril, né? E a sua rival Penina provocava excessivamente, ela irritava Ana, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E ano após ano, Ana se tornou uma mulher amargurada, né? Ana subia à casa do Senhor, a outra irritando por todo o caminho, né? E ela chorava e não queria comer. Então esse era a família, né, de Eucana.
E mesmo assim, nós vamos ver que ele subia com toda essa família, toda essa problemática, todo esse chororô de Ana, ele subia para sacrificar ao Senhor como um bom judeu que ele era. E aí nós vamos ver que após eles terem comido, bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo, levantou-se Ana com amargura de alma e chorou ao Senhor abundantemente, né? Isso que antes dela ir para o templo e chorar dessa forma, o marido dela já tinha perguntado para ela: por que você está tão triste? Por que você chora tanto? Estamos reunidos em família, viemos celebrar ao Senhor, por que, Ana, você está tão triste? E no versículo 8, né? Ela fala, né, por que ela estava triste. O marido já sabia, né? E ele diz para ela: eu não sou melhor do que 10 filhos, né? Então, eu acho que não entrava muito na cabeça de Eucana. Eu amo tanto essa mulher, eu faço tudo por ela. Ela sabe que meu coração é dela, mesmo a outra tendo me dado filhos, mas eu amo ela. Então não entrava na cabeça dele o porquê que Ana sofria tanto, né, por não ter filho. Nós sabemos a complexidade que era daquela época para uma mulher não ter filho. Ela era vista como amaldiçoada perante a sociedade, né? E aí nós vamos ver que essa Ana, triste, amargurada, ela vai ao templo e ela faz um voto ao Senhor. E ela diz, né? Se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim lembrastes, e da tua serva não esquecer e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, ou seja, ela está dizendo: olha, Deus, se eu engravidar e for um filho homem, esse filho será entregue a ti e ele será nazireu de Deus, conforme, né, o relato de Números 6:5, onde fala sobre o nazireu. E demorando ela ali a orar, quebrantada, derramando o seu coração, movimentando apenas os seus lábios, tamanha angústia, tamanho choro que ela tinha, o sacerdote Eli pensou que ela estava bêbada, né? E ela deu explicações a ele, dizendo: não, de forma alguma eu estou embriagada. Porém, eu estou angustiada. E ela diz: porém, venho derramando a minha alma perante ao Senhor. E Deus, ele não rejeita um coração contrito e quebrantado, né? E aí nós vamos ver que Eli abençoa Ana, Ana vai embora, né? E aí nós vamos ver que o Senhor visita ela, né? Levantando-se madrugada, e adoraram perante ao Senhor e voltaram. E chegando em casa em Ramá, Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. E ela concebeu, passado o devido tempo, ela teve um filho e chamou seu nome Samuel. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa no ano seguinte para oferecer sacrifício. Ana, porém, não subiu e disse ao marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei e o apresentarei perante o Senhor, e lá ele ficará para sempre, né? Ela tinha feito um voto. E interessante que o seu marido poderia anular esse voto, né? Lá no Pentateuco nós vimos isso, que a mulher casada ela precisava da anuência do marido quanto ao voto, mas Eucana aqui concordou com o voto de Ana, né? E aí nós vamos ver que ela vai ficar quietinha ali, ela vai criar o seu filho, né, dando de mamar a ele, e no ano em que ele vai ser desmamado, ela leva-o consigo com um novilho de 3 anos, uma efa de farinha, né? O menino ainda era muito criança, o texto aqui nos fala, no versículo 24, né? Mas ela o leva ao templo. Eles ofereceram sacrifício ao Senhor e ela vai falar, né,
com o sacerdote Eli. Ah, meu Senhor, tão certo como vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também trago como devolução ao Senhor por todos os dias em que ele viver, pois ao Senhor eu pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Né? E aí nós vamos ver o capítulo 2, o Cântico de Ana, que é lindíssimo, mostrando, né, o seu momento de aflição, o seu derramar perante ao Senhor, né, e o Senhor dá a ela, né, a vitória dela. Então, no início do capítulo 2, nós vamos ver esse cântico de Ana, mas também no versículo 12 nós vamos ver quão triste é os filhos do sacerdote Eli. Estavam totalmente corrompidos, né? O texto fala que eles desprezavam a Deus através do seu pecado, né? Eles tomavam à força aquilo que eles queriam, né? Quando ofertavam, queimavam primeiro a gordura e depois, né, era dado ao sacerdote a parte que lhe devia, pois eles não esperavam, né? Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. E aí nós estamos vendo Samuel crescendo em todo esse contexto, não é? Ali no templo, mas Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. Ele vestiu uma estola sacerdotal de linho que a sua mãe todo ano levava uma veste nova para ele, né? Trazia uma túnica pequena de ano em ano, quando eles subiam para oferecer sacrifício. Ele abençoava Eucana, sua mulher, e disse a ela: o Senhor te dê filhos desta mulher em lugar do filho que ela devolveu ao Senhor. E abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, né? A fidelidade de Deus para com aqueles, né, que o amam, por aqueles que esperam nele, por aqueles que confiam nele e por aqueles que cumprem os seus votos, né? Então aí nós vamos ver que ele repreende os seus filhos, mas fazendo muitas vezes vista grossa, né? O pecado, ele ia contra o próximo, né? Ele ia se acumulando dia após dia, e aí nós vamos ver a profecia contra a casa de Eli. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestarei na verdade à casa do teu pai. Estando israelita ainda no Egito, na casa de Faraó, eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso. Então ele vai falar esse histórico, né, de quão precioso era a chamada sacerdotal que Eli recebera e passaria aos seus filhos, né, de geração em geração, como era a determinação de Deus, né? Porquanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que eu cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho na tua casa. Ou seja, aqui Deus está usando um profeta para dizer, olha, exterminarei, não quero mais estatuto perpétuo de sacerdócio advindo da tua geração. A tua geração, ele está contaminada, corrompida e me desagrada, né? E aí nós vamos ver
que no capítulo 3 Deus vai falar a Samuel em visão. O jovem Samuel crescia honrando a Deus ali, e certo dia, versículo 2, ele estava deitado no lugar costumado. O sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer a ponto de não poder ver, e tendo deitado também Samuel no templo em que estava a arca, antes da lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel, e ele respondeu: eis-me aqui. Só que ele pensa que é Eli que está chamando, e ele corre lá e diz: eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: eu não te chamei, volta para deitar. E ele se deitou, e mais uma vez ele ouviu, né, o chamado. E aí ele vai até Eli, ele fala: não, eu não te chamei, volta para dormir. Até que ele percebeu: não sou eu que estou te chamando. Se a voz te chamar de novo, menino Samuel, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E o teu servo ouviu, e Deus falou a Samuel. Samuel conta a visão a Eli. Nenhuma novidade, Deus já tinha alertado Eli. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu a porta da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho, me responda. Eis-me aqui. Então lhe disse: que foi que o Senhor falou? Peço que te não encubra nada. Assim Deus te faça o que lhe bem aprouver, se me encobrires alguma coisa do que lhe te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada encobriu. E disse Eli: o Senhor faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou de cair por terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuamente o Senhor apareceu em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e nós queremos aprender com o pequeno Samuel. Nós sabemos que o Senhor não se importa com posições, o Senhor não se compromete com dinastia. Nós vemos aqui o sacerdote Eli, cego fisicamente e espiritualmente. Os seus filhos e a sua casa totalmente descompromissada. Mas o Senhor visita o pequeno Samuel com a tua presença, e desde cedo Samuel reconhece a tua voz e é fiel àquilo que ele escutava. Queremos aprender a ser sensíveis como o pequeno Samuel, em ouvir a tua voz e atendermos ao teu chamado. Colocamos diante de ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.